Pai do Senhor, povo de Deus, quem estiver ao alcance desse vídeo, dessa live, Deus colocou no meu coração de vez em quando estar fazendo uma live para estar levando a mensagem do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa live normalmente ela fica rodando durante 30 dias. Eu tenho certeza que se alcançar uma pessoa eu já fico feliz, pois mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Deus colocou no meu coração uma mensagem e eu quero compartilhá-la com você neste momento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Antes quero estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Ore comigo. Senhor Deus e meu Pai, Pai amado querido, que é dos céus e da terra, Espírito Santo de Deus, em cuja presença me encontro neste momento. Quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações neste momento, revelando a Tua palavra. Fala ao coração, Pai amado, daqueles que vão estar ao alcance desta live, Senhor Deus e meu Pai, ao alcance desse vídeo que ficará disponível durante 30 dias, Senhor Deus e meu Pai. Amado Pai querido, fala conosco aquilo que o Senhor precisa falar, não que queremos ouvir. Pai, que esse propósito do meu coração, Pai amado, Pai querido, eu possa alcançar vidas, meu Deus e meu Pai, para a glória do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que eu te peço, Senhor meu Deus, e te agradeço. Amém. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na visão do apóstolo João, seu capítulo 4, a partir do versículo 43. Eu vou estar nessa perícope aqui, Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 4 de João, a partir do versículo 43 ao versículo 54. Diz assim a palavra do Senhor. O título da perícope diz: A cura do filho de um oficial do rei. Deus tem uma mensagem para você. Preste atenção, leia comigo aí. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não vides sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Amados irmãos, nós temos uma coisa chamada em teologia que se chama inesgotabilidade do texto. O texto, a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável porque ela é viva. Nas páginas da Bíblia, nós vamos de encontro a vários livros. A Bíblia é um compilado de livros, 66 livros, escritos em várias épocas, com equidistância de até 500 anos de um para o outro. E essas páginas ao qual nós temos alcance nos dias de hoje, ela atende pelo menos a 2 objetivos ou a 2 requisitos. E o primeiro dele é evidenciar Cristo, mostrar Cristo, porque a Bíblia ela é cristocêntrica. E o seu segundo objetivo é passar essa mensagem para um ouvinte.
E dentro de pelo menos esses dois objetivos primários, nós podemos ter outro, que é para transmitir essa mensagem para várias épocas, para vários contextos históricos, filosóficos, antropológicos. Dentro da sua exegese, o texto ele tem o seu objetivo primário, né? Conforme eu falei, além de mostrar Cristo, passar mensagem para o povo, ele passa uma mensagem escrita, tá? Para um determinado tempo. Para um determinado tempo, dentro do seu contexto histórico, filosófico, antropológico. Exegese tem o prefixo ex, essa palavra em grega tem o prefixo ex, é x, que significa tirar para fora, tirar para fora. Então, quando você lê o texto, você já tem a princípio a mensagem, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, e dentro da exegese ele vai respeitar o seu contexto histórico, ou seja, o que estava acontecendo naquele momento, em que época foi escrito, né? Dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto civil, dentro do seu contexto político, e dentro da filosofia, dentro do seu contexto filosófico, filosofia, amor, sabedoria. Nós vamos entender que o povo ao qual recebeu aquele texto naquela época, eles tinham anseios, eles tinham pensamento, eles tinham uma forma de pensar, porque filosofia, amor, sabedoria. E dentro da antropologia, ele atingiu os anseios da sociedade, do homem, né? Antropos, homem, né? Humanidade em si. Mas, para além disso, o texto, além de servir para um contexto, ele, dentro da sua inesgotabilidade, como eu falei, ele fala para várias épocas, para vários momentos, para vários anseios, para várias demandas, né? Ou seja, alguns textos são eternos, alguns textos estão e serão eternos até a vinda de Cristo. E dentro disso, dentro da inesgotabilidade do texto, Deus colocou uma palavra dentro desse texto supercitado que eu acabei de ler: a cura do oficial a cura do filho de um oficial do rei. E a mensagem que Deus me deu dentro desse texto foi para falar, tá, sobre foco. Para falar sobre foco. Amados irmãos, nós podemos observar que Jesus, ele está descendo da Judéia para Galiléia. Ele passou 2 dias em Samaria, tá? Ele vindo da Judéia para Galiléia, passou 2 tempos na Samaria. Naquela oportunidade, ele estava conversando, né, no poço ali com a samaritana, a qual ali Deus fez uma grande missão, quebrou tabus ali. E após 2 dias ele desce da Judéia para a Galiléia. Quando nós olhamos o texto, ele fala que o profeta, ele não vai ter honra a não ser na sua própria terra. A grosso modo, quando nós estamos olhando, e o texto vai dizer que ele desce da Judéia para a Galiléia, dá a impressão de que a Judéia, né, é a terra natal dele, e a Galiléia é para onde ele está saindo, sua terra natal, porque dentro da sua terra natal, ou na sua terra de origem, na verdade ele nasceu em Belém, né, e a sua terra, a qual ele cita, a qual ele fala, dentro do Evangelho, é Nazaré. Jesus em Nazaré, ele operou poucos milagres, a palavra de Deus vai dizer. Então, na verdade, ele não está saindo da onde ele foi criado. Pelo contrário, ele está indo para próximo da onde ele foi criado, tá? Porque Nazaré fica na Galiléia. Ele está vindo da Judéia para a Galiléia. Amados irmãos, nós observamos que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, né? Certa feita eles falaram: vamos subir a Jerusalém, a festa lá, você opera os seus sinais, você não é o Messias? Então vamos lá. Ele fala: não é chegada a minha hora, mas ele entende que os irmãos dele estão, na verdade, descredibilizando dele. É bem verdade que Deus falou que o profeta não tem honra na tua própria terra. Nós lembramos, né, de Davi, que entre os irmãos dele, ele não teve honra entre os irmãos dele. Os irmãos dele não acreditavam em Davi. Quando vamos lembrar também de José, os irmãos de José também, quando José começou a profetizar acerca dos sonhos, eles também não acreditavam em José, né? Falavam contra José, tinham até ciúme de José como pai, mas bem da verdade que eles não davam crédito a José. E por que não citarmos Abraão? Quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te fazer pai de nações. Por que será que Deus mandou Abraão sair daquela terra? Mas, amados irmãos, voltando cá no contexto sobre foco, né, que é a mensagem que eu quero trazer aqui para você, para nós entendermos o contexto aqui de Jesus Cristo.
Quando falamos em foco, nós podemos pensar em medicina, num foco de uma doença, né? Onde deve ser feito um tratamento. Podemos pensar também na lei da física, onde a luz converge dentro de um foco. Quando nós falamos em foco, nós também podemos falar sobre a atenção. Quando alguém está conversando com você e você precisa focalizar naquela pessoa, talvez aquela pessoa traga um assunto que possa prender a sua atenção e você ter foco, mas talvez aquela pessoa possa trazer um assunto que você não goste e você ficar disperso. Quando falamos em foco, nós falamos em sim, porque tem foco, tem coisas que vai exigir de nós um sim, para que nós demos atenção àquele foco, àquela situação. E o foco também vai exigir a palavra não, porque muitas das vezes para você ter foco, você tem que dizer não para muitas coisas, para que você diga sim para aquilo que você quer focalizar, para aquilo que você quer prestar atenção. Quando nós falamos em foco, nós também podemos falar de tempo, porque quando nós não temos foco, nós perdemos tempo. Quem nunca ficou na frente de um streaming como Netflix, Amazon, procurando filme e senta no sofá e ao procurar filme fica de 10 a 15 a 20 minutos procurando filme, procurando para lá e para cá? Porque hoje nós temos muitas opções e as muitas opções elas tiram o foco. Já ouvi falar que pessoas com um QI muito elevado, ele costuma ter pouca variedade de roupa no seu guarda-roupa. E falar de pessoas importantes ter no máximo 2 cores, ternos marrons e ternos pretos, vários ternos pretos e vários ternos marrons, para ir no guarda-roupa, pegar a sua roupa e não perder tempo. Então, quando falamos de foco, nós também falamos de tempo. Quando nós falamos de foco, nós falamos de atenção. Mas qual é o foco principal que está aqui nessa mensagem? É um objetivo. Nós devemos ter um objetivo. E Jesus tinha um objetivo. Ele tinha um foco. Talvez, se Jesus não tivesse foco, ele podia ser distraído pelas pessoas que não deram credibilidade naquilo que ele é, o nosso Senhor e Salvador, o Messias, o enviado. Bem sabemos que Jesus, ele tinha sua humanidade, então como nós, ele poderia ouvir aquelas palavras, mas não, ele tinha foco. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, independente do que as pessoas te falam, não perca o teu foco. Independente do que muitos vão dizer para você, não perca o seu foco pelas palavras de terceiros, pelos conselhos maldados de terceiros, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Talvez você já tenha planejado um sonho, talvez você já tenha planejado uma meta, talvez você já tenha planejado um objetivo. Agora você tem que focalizar esse objetivo e partir para colocar em prática aquilo que você colocou no teu coração. Se você já passou pelo crivo bíblico, se você já se orientou com Deus, já dobrou os seus joelhos, já orou, se você já sabe o que você quer, agora você vai adiante. Não dê ouvidos ao invejoso, não dê ouvidos à invejosa, não dê ouvidos àqueles que te querem parar, porque Jesus foi tentado parar. Os invejosos tentaram parar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como ele teve foco, hoje nós estamos aqui falando da palavra de Deus. Como ele teve foco, hoje nós temos a graça da salvação. Mas quando ele desce da Judéia para a Galiléia, conforme eu tenho dito, ele não estava saindo da onde ele fora criado. Na verdade, ele estava indo se aproximar para onde ele muitas das vezes foi ali descredibilizado, para a Galiléia, para próximo do local de onde ele fora criado, Nazaré, que ficava nas regiões da Galiléia. Mas por que ele fala para os discípulos? Para os discípulos não perderem o foco. O que ele quis dizer? Olha só, o profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Ou seja, muitas das vezes nós vamos passar por problemas porque não vão acreditar na nossa palavra, mas não percam o foco. Vão querer nos descredibilizar, mas não percam o foco. Aleluia, glória a Deus, porque nós temos uma missão.
E aí Jesus desce para a Galileia e ele prepara os seus discípulos. E até hoje ele prepara eu e você, para que eu e você não percamos o foco. Louvado seja Deus. E quando ele chega na Galileia, alguns dos galileus que estavam ali, o texto vai dizer que tinham ido à festa em Jerusalém. Se você for voltar um pouquinho mais atrás, você vai ver que Jesus esteve na festa da Páscoa em Jerusalém e que o texto vai dizer que ali ele operou alguns sinais. Mas não eram milagres, porque estamos diante do texto que vai citar o segundo milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro milagre foi transformar a água em vinho em Caná da Galileia. Louvado seja Deus. Mas essa festa em Jerusalém não é a festa de casamento, é a festa da Páscoa, citado algumas páginas antes deste capítulo supracitado. E ali os galileus recebem Jesus, porque viram que tinha algo diferente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que é interessante que esses galileus focaram naquilo que Jesus estava falando, naquilo que Jesus estava passando para eles, naquilo que Jesus operou naquela festa da Páscoa. Louvado seja Deus. E eles entenderam que Jesus tinha algo diferente, porque eles focalizaram, eles tiveram foco. Louvado seja Deus. E o texto vai dizer que quando Deus chega ali na Galileia, os galileus o recebem. E o texto vai dizer que tem um oficial do rei. E esse oficial do rei, ele mora em Cafarnaum. E o filho dele está em Cafarnaum, à beira da morte. E me chama a atenção que de Cafarnaum para a Galileia, onde Jesus estava, tem entre mais ou menos 24 a 32 quilômetros, ou seja, mais ou menos daqui de Magé até Saracuruna, na BR-040, ou seja, muito chão. Para os dias de hoje, já não é tão simples sair daqui, seja de carro, seja de ônibus, lá para Saracuruna. Naquela época, a pé ou a cavalo, nos terrenos pedregosos e montanhosos da Palestina, não era fácil. Mas aquele oficial do rei, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco, ele queria salvar a vida do filho e ele não perdeu o foco. Quando você tem foco, meu irmão, quando você tem foco, minha irmã, você não perde a esperança, você luta até o fim, você dá tudo de si, porque você tem um foco, porque você tem um objetivo. E quando você tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida, você tem o Espírito Santo que te fortalece cada dia, que te levanta cada dia, que te impulsiona cada dia, e o céu é o limite na tua vida, meu irmão, minha irmã. Se você tem Jesus, se você tem o Espírito Santo, se você tem foco, você vai até o fim. Louvado seja Deus, para alcançar o seu objetivo, para alcançar o seu sonho, para salvar o teu filho, para salvar a tua filha. Louvado seja Deus, para abençoar o teu lar. Louvado seja Deus. E Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem bênção para os obstinados que não desistem. Deus não se agrada dos covardes. Deus se agrada dos corajosos. E você é um corajoso, uma corajosa na presença do Senhor, quando você tem o Espírito Santo de Deus e quando você tem foco, quando você sabe o que você quer. Ei, não desvia nem para um lado nem para o outro. Não retroaja naquilo que Deus colocou na tua vida. Siga em frente, vá em frente. Deus tem vitória para você. Se aquele oficial do rei olha para a dificuldade, olha para a distância, ele não vai até Jesus. E quando Jesus olha para aquele oficial e ele chega falando para Jesus: meu filho está à morte, desça a Cafarnaum que meu filho está à morte. Jesus, ele fala: se não veres milagres, não crereis. A maioria dos teólogos estudiosos vão entender que Jesus chamou a atenção daquele oficial do rei, porque ele queria ver milagres. Mas Jesus se agrada quando nós não cremos pelos milagres, mas nós cremos pela palavra. Isso é bem verdade. Eu também estou de acordo com essa tese. Até porque quando Tomé quis tocar nas feridas de Jesus, Jesus falou: bem-aventurados os que creram sem ver. Deus gosta, Deus se agrada de quando nós cremos sem ver milagres. Quantos estão procurando ministérios que vivem de milagres e que vivem de revelações? Já parou para pensar, se Deus está nesse negócio, se Ele se agrada de que nós vamos procurar somente ministérios que apresentam sinais e milagres? Queremos vir apenas de milagres? Queremos vir apenas de sinais? Quando a coisa mais importante para a humanidade, para a salvação do homem, é a palavra de Deus, a profecia das santas Escrituras. Louvado seja Deus.
Então, tenha foco na palavra de Deus. Tenha foco naquilo que Deus te ensina através da tua palavra, naquilo que é revelado pela tua palavra. Tenha foco nas escrituras sagradas. Tenha foco nas profecias do Senhor. Eu tenho certeza que uma enxurrada de bênção virá sobre a tua vida. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, afirmou Jesus. Mas eu tenho certeza que Ele está contigo na pessoa do Espírito Santo. E que essas palavras, que quando você lê essa palavra e crê nesta palavra, louvado seja Deus, chuvas de bênçãos caem sobre a tua vida, louvado seja Deus. Portanto, não queira apenas crer em milagres, buscar sinais, mas creia na palavra do Senhor. Creia que Jesus, Ele é o Salvador da tua vida. Creia que Ele está contigo. Meu irmão, minha irmã, se você é fiel a Deus, se você tem foco no Senhor Jesus Cristo, se você tem foco na tua palavra, não se importe com os problemas, entregue tudo na mão de Jesus. Não pare para pensar negativamente, dizendo para si mesmo: eu creio em Jesus, eu busco a palavra, eu sou temente, mas estou passando por dificuldade, estou passando por problema. Ei, não fala isso. Tudo tem um propósito. Deus está contigo, Jesus está contigo, o Espírito Santo está contigo. O Deus triuno, Deus está contigo, independente da situação que você esteja passando, desde que você esteja fiel ao Senhor, e Ele vai te dar a resposta. Não perca o foco, tenha foco, louvado seja Deus. Não focalize os milagres, focalize Jesus, focalize a palavra, e Ele vai te garantir a vitória. E ali, aquele homem, ele insiste: Senhor, desça até a minha casa, que meu filho está à morte. E Jesus vira para ele e fala: vai, o teu filho vive. E aquele homem creu naquela palavra. E quando ele tomou posse daquela palavra, quando ele creu naquela palavra, o milagre aconteceu lá na casa dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, quando você vai para a casa do Senhor e busca e ora ao Senhor, o milagre vai estar acontecendo na tua casa, o milagre vai estar acontecendo na tua família, o milagre vai estar acontecendo nos teus negócios, o milagre vai estar acontecendo na tua saúde. Sabe por quê? Porque você tem um foco que é adorar e buscar a presença do Todo-Poderoso e crer na palavra daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja Deus. E agora, o que me chama a atenção é que esse oficial, indo para casa, ele encontra com seus servos, e os seus servos dizem para ele que o filho dele melhorou. Presta atenção, amados irmãos, numa coisa: quando ele escuta dos seus servos que o filho dele melhorou, ele não esquece de Jesus. Ele pergunta: a que horas que ele ficou são? E em algumas traduções, como na minha Bíblia, está às 7 horas, em outras vai estar 1 hora. Essas 7 horas aqui, na verdade, alguns teólogos vão dizer que é a 7ª hora, e a 7ª hora é a 1 hora da tarde. Mas independente disso, ele pensou que foi naquele exato momento, que foi quando Jesus falou para ele: o teu filho vive. E ele entendeu e constatou, porque ele já cria, mas ele queria constatar e ter certeza absoluta de que foi o momento em que Jesus falou: o teu filho vive. Amados irmãos, isso me chama a atenção, sabe por quê? Muitas pessoas vão para a igreja quando estão passando por problemas. Muitas pessoas procuram Jesus quando estão passando por dificuldades. Muitas pessoas fazem campanha, levantam de madrugada quando querem uma cura, quando querem uma bênção, ou quando querem uma porta de emprego. Mas quando o Papai do Céu abre as portas, quando o Papai do Céu cura, quando Jesus Cristo abre as portas de emprego, a pessoa esquece a igreja. A pessoa esquece Jesus, a pessoa esquece o milagre, ela fica distraída com aquele belo emprego, com aquele belo salário, ela fica distraída: agora eu estou trabalhando, agora eu estou empregado, ela fica distraída no dia que ela vai fazer compra no mercado, ela fica distraída com a Netflix, ela fica distraída com a internet, agora está na vida boa e esquece do dono do milagre e se afasta. Mas o que me chama a atenção é que aquele oficial do rei, ao receber a notícia que o filho vivia, ele não apenas se deleitou na felicidade e na alegria de que o filho dele estava vivo e recebeu a cura, mas ele não esqueceu do dono do milagre. Louvado seja Deus. E o texto vai dizer que ele e a família dele creu. Por que a família dele creu? Porque ele falou para a família dele. Foi na mesma hora em que Jesus falou: teu filho vive, que o meu filho foi curado. O texto não fala isso, mas nós podemos ter a intuição que isso aconteceu, porque o texto vai dizer que ele e a família dele creu. E a família dele não estava com ele quando os servos encontraram com ele no meio do caminho. Somente ele ouviu essa palavra dos servos, somente ele constatou esse horário em que Jesus falou: o teu filho
vive. Então, quando ele chegou em casa, ele pregou para a família e falou: verdadeiramente aquele homem é o Messias, é o enviado, é o Salvador. E o texto vai dizer que a família dele creu. Talvez, meu amado irmão e amada irmã, a tua família precisa que você tenha foco em Jesus, para que você passe a confiança. Jesus falou que o profeta não tem honra, não tem na sua própria casa. Imagine, nós, dentro da nossa casa, nós não temos honra, as pessoas não acreditam muito na gente. Não acreditam muito na gente, porque viram a gente crescer, viram de onde a gente saiu. Então fica uma coisa meio inacreditável. Mas imagina, se ainda assim, você ainda não dá um bom testemunho. Você ainda não passa para essa família, para a tua parentela, que você verdadeiramente é servo e serva do Senhor. Que você perde o foco, às vezes por um belo emprego. Que você perde o foco, às vezes para ficar em casa, vendo um filme ou vendo um jogo de futebol. Que você perde o foco porque você está bem na tua vida e não precisa de Jesus. Isso é o seu entendimento. Não perca o foco, amado. Todos nós precisamos de Jesus. Jesus está à porta e Ele está voltando. Não perca o foco para que você e sua família sejam salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não perca o foco também nos teus propósitos. Não perca o foco nos teus sonhos. E saiba de uma coisa, quando você tem foco para realizar os teus sonhos e os seus propósitos, e acima disso tudo você coloca Jesus, a vitória é certa. A vitória é certa. Porque Jesus quer te abençoar. Ele quer salvar você, salvar a tua família. Ele quer dar o melhor para você. Mas você não pode perder o foco. E o nosso principal foco é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que o Espírito Santo de Deus possa falar uma vez mais em cada coração. Eu quero rapidamente orar pela tua casa e pela tua vida. Ore comigo em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu abençoo essa pessoa, Pai amado, que está assistindo este vídeo, em nome de Jesus. Eu abençoo o lar dessa pessoa. Eu abençoo, Senhor, a mente dessa pessoa, Pai amado. E eu profetizo que todas as distrações, todas as ilusões e distrações, Pai amado, vão cair por terra pelo poder que é no nome de Jesus. E que essa pessoa, Pai amado, vai ter foco, Pai amado, a partir de hoje. Vai ter foco naquilo que ela precisa realizar na vida secular. Vai ter o foco que ela precisa ter no emprego dela, no trabalho dela, qual o Senhor tem para ela. Vai ter foco na família, Pai amado e Pai querido. Vai ter foco nos sonhos, nos projetos. E principalmente, Senhor, vai ter foco no Senhor. Vai ter foco, Pai amado e Pai querido, na salvação. Vai ter foco, meu Deus e meu Pai, no Evangelho, Senhor, meu Deus e meu Pai. Portanto, Pai, tire todas as distrações e todas as ilusões e coloque foco, Pai, nesta pessoa, Pai amado, através do Teu Espírito Santo, que é aquele que convence da justiça, do juízo e do pecado. E eu abençoo cada vida, cada família e cada lar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu agradeço ao Pai, agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica essa palavra e Deus abençoe a tua vida.